Bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão nessa manhã? Estão aproveitando bem os nossos momentos pela manhã? Eu espero que sim. Eu participei das duas primeiras aulas, muito edificante. É, Falando um pouquinho a respeito da aula número 2, foi muito importante aquela ministração número 2, porque ela falava das ofensas de irmãos, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesta aula número 3, nesse momento nosso, nesse discipulado. Posso dizer aula, discipulado, nesse momento do café da manhã, ou você pode escolher como seu primeiro passo pela manhã, esse momento de edificação. Estou muito feliz. Quero pedir para você compartilhar com outros irmãos também, todo esse momento da nossa escola. Convide outras pessoas a participar. Diga o que está sendo para você, o que está significando, todo momento da sua vida, o que está mudando nas suas edificações. Compartilhe com outras pessoas, me ajudem, porque eu estou aqui compartilhando, tentando fazer as pessoas participarem ao máximo, porque eu sei que isso vai mudar a vida delas, na igreja, na casa, no trabalho, em todos os lugares onde ela tiver seus relacionamentos. Quero que você aproveite essa aula número 3. Amém? How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap, An offense is the bait of Satan. the bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, his promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents the Bait of Satan curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Lucas 17, verso 1, Jesus fez a declaração: é impossível que não venham as ofensas. Digam, é impossível. Agora deixa eu deixar bem claro, se você respira ar, ok? Se você bebe água, se come comida, você terá a oportunidade de ficar ofendido. O que você faz com a ofensa vai determinar seu futuro. Ou você ficará mais forte, ou ficará mais amargo. Você nunca permanecerá o mesmo depois de encontrar a ofensa. Repita comigo, eu nunca mais serei o mesmo depois de encontrar a ofensa. E Pai, em nome de Jesus, me ajude a escolher o seu caminho. Amém. Agora, na última sessão, falamos sobre ser traído por irmãos. Irmãos que se ofendem conosco e nos traem. E vimos no último capítulo como José foi traído por seus irmãos, mas ainda assim escolheu não se ofender com eles. E então, quando Deus trouxe a termo as promessas na vida de José, ele os abençoou. Ele não os amaldiçoou, os abençoou. Porque José entendeu que nada poderia acontecer à sua vida se Deus não aprovasse, uma vez que ele era obediente. Amém? Ninguém pode tirar você da vontade de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança pode fazer isso. Os irmãos de José tentaram, disseram, vamos matá-lo e vamos ver se ele nos lidera, certo? No entanto, não conseguiram fazer isso porque Deus sabia antes mesmo de eles nascerem, antes de Deus dar o sonho a José, o que seus irmãos fariam. De fato, José disse, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi Deus que me trouxe aqui. José disse isso, lemos em Gênesis e também no livro de Salmos. O salmista diz que Deus enviou um homem antes deles, não que eles enviaram. Estão comigo? Quando você realmente entende que nada pode vir à sua vida sem Deus permitir, isso realmente te liberta, porque tudo que você passa, ouça, tudo que você passa, qualquer coisa, Deus vai usar como um calço para a sua vida se você responder em obediência. Alô? Deixe-me ler direto do livro. Frequentemente a coisa que parece como um aborto do plano de Deus, na verdade acaba sendo a estrada para o seu cumprimento, se ficarmos na obediência e livres da ofensa. Os filhos de Israel se ofenderam, abortaram o plano e abortaram seu chamado. José escolheu ficar doce, escolheu ficar obediente, e Deus cumpriu o plano de Deus em sua vida. Vêem isso? Agora, uma coisa é ser traído por um irmão. É uma coisa inteiramente diferente, ouçam com atenção.
receber tratamento injusto ou até mesmo traição de um pai ou um líder. Eu disse na primeira sessão que aqueles que mais podem te ofender são aqueles sobre os quais você tem mais expectativas. É normal que tenhamos expectativas maiores com líderes porque esperamos que eles nos nutram, que nos ajudem a crescer para sermos o tipo de pessoa que Deus quer, certo? Davi experimentou a rejeição de um pai. Eu quero falar sobre Davi. Quando Davi era jovem, a vida dele e a vida de Saul se encontraram antes de eles se encontrarem. Foi quando Samuel foi à casa de Davi, e Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Seus 7 irmãos mais velhos passaram, e Deus disse: há um que eu estou buscando. Veja, uma coisa é nós perseguirmos Deus, outra coisa é Deus nos perseguir. Amen. Estão comigo? E eu não sei vocês, mas eu adoraria ser alguém que Deus busca. E Deus estava buscando a Davi e enviou o profeta à sua casa. E o profeta viu todos aqueles que pareciam ser o candidato perfeito ao próximo rei, e Deus disse: é aquele ruivinho que cuida das ovelhas que eu busco. Amém? Então agora, Davi foi ungido para rei. Você imagina os pensamentos que passaram por Davi? Quando o óleo descia por Davi, ele pensava: esse é o profeta de Israel, aquele que ungiu o rei Saul, e ele dizia: eu serei o próximo rei. Bem, o tempo passa e lá no palácio Saul está atormentado. E os homens de Saul que o cercavam tinham de encontrar um músico habilidoso e lembraram: ei, há aquele filho de Jessé que toca a harpa muito bem. Então trouxeram Davi, Davi começa a ministrar a Saul musicalmente, e Davi acha aquilo fenomenal. É minha posição de entrada. Então mais tarde, os filisteus e Israel estão em guerra. E já estavam em guerra há algum tempo, e o pai de Davi diz: eu quero que você leve comida a seus irmãos e veja como eles estão. Quando ele chega, vê todos assustados atrás de pedras, se escondendo de um gigante que tem cerca de 3 metros de altura. E quando ele chega, seus irmãos diz: quem é esse incircunciso filisteu? Eles ficam com raiva e Davi entende: é por isso que eu estou aqui. E ele sai dos seus irmãos para o rei e diz: eu vou pegá-lo. E Davi pergunta no processo: o que será dado ao homem que matar o gigante? E eles dizem: receberá a mão da filha do rei em casamento. E Davi diz: rapaz, estão comigo? Então Davi diz ao rei: eu matarei. E Davi vai e mata Golias. Então a filha do rei Saul, Mical, é dada em casamento. Agora o rei Saul pede que ele se mude para o palácio. Davi se torna amigo de Jonathan. Ele agora come à mesa do rei, e o rei Saul, na verdade, faz de Davi seu escudeiro. Então Davi pensa com seus botões. Ele pensa: é fenomenal. O que Deus profetizou está acontecendo. Eu fui trazido ao palácio do rei, eu comi à sua mesa, tenho favor com seus filhos, eu sou seu escudeiro, eu tenho a mão de sua filha em casamento. Esse rei vai me mencionar um dia e me pôr no trono. Uau, o plano de Deus se desdobra diante dos meus olhos. Bem, voltaram de uma batalha e você sabe o que houve. As mulheres começaram a proclamar, disseram: Saul matou seus milhares e Davi matou dezenas de milhares. E Saul fica com raiva e com ciúme. Então agora Davi ministra ao rei algumas vezes no palácio, e o rei pega uma lança e tenta pregar Davi na parede. E depois da segunda vez, Davi, que era um cara esperto como qualquer outro, diz: eu vou sair daqui, senão eu vou virar um quadro, ok? E então ele vai embora. Pelos próximos 14 anos, agora ouça com atenção, Davi não mora mais em casa, no conforto da sua própria cama, no abrigo dos seus próprios pais e irmãos. Ele agora tem vivido em cavernas e em desertos. Sua vida agora está totalmente mudada. Desde a idade de 16 anos até a idade de 30 foi onde ele teve que morar. E esses são os melhores anos da vida de alguém, sabe? E só por uma razão, porque o seu líder está tentando matá-lo. Agora, em 1 Samuel 24, Saul descobre que Davi estava no deserto de En-Gedi. Certo? E quando Saul sai, ele sai com 3.000 dos melhores guerreiros de Israel para fazer uma coisa, amigos: matar Davi. Agora você consegue imaginar, se você é uma pessoa e o seu líder está querendo te destruir absolutamente. Agora ouça, estamos falando de um líder sob o qual Deus te pôs. Estão comigo? Não foi o diabo que pôs Davi sob Saul, foi o Senhor. Estão comigo? Saul vem com esses 3.000 guerreiros e eles chegam numa caverna em En-Gedi. Dentro da caverna um pequeno lago. E Saul e seus homens tiram a armadura, ou eles estavam tomando banho ou estavam usando o banheiro, se é que vocês me entendem. Então estão completamente desarmados. Agora Davi e seus homens estão na parte de trás da caverna. E seus homens dizem: ei, Davi, é isso, Deus está te dando seu inimigo.
Deus literalmente o trouxe às suas mãos. Todos desarmados, podemos ir a eles e matar um por um assim, sem perder nenhum homem. E o que Davi está pensando? Agora ouça. Davi está pensando, alguém mentiu para o meu líder. Alguém virou o coração dele contra mim. Alguém disse a ele que eu era rebelde, que eu ia tirar seu reino, seu ministério dele. Bem, amigos, deixa eu dizer. Quantos sabem que há líderes bons e líderes cruéis? Quantos sabem que isso é verdade? Posso ver sua mão, quero ter certeza. Quantos sabem que Deus ordena ambos? Veja, ele não faz o líder mal, mas ele põe autoridade em um líder que pode ter uma personalidade ruim. Estão comigo? Mas ele vai usar esse. Ok? Então aqui está Davi, debaixo de um líder desses, e seus homens o encorajando, e o que eu percebo é que toda pessoa que está recebendo tratamento adverso de um líder passa por isso constantemente. O que eu fiz para ele virar seu coração contra mim? O que eu fiz? Que pecado cometi? O que eu fiz de errado? Amigo, às vezes você não fez nada de errado. Não é sempre assim, mas na maioria das vezes, muitas vezes, é o filho ou a pessoa que está seguindo que comete o erro. Mas há vezes em que os líderes, seu caráter ainda não está desenvolvido, construído, mas Deus vai usá-los como o quê? Como vasos de purificação, amém? Então Davi está pensando, o que eu fiz que fez com que Saul se virasse contra mim? Eu sei o que farei. Vou provar minha inocência para ele. Eu vou provar que eu não sou rebelde, não estou tentando tirar sua vida nem seu ministério. Então Davi vai e corta um pedaço do manto de Saul. E ele pega e se afasta a uma grande distância. E quando Saul sai da caverna, Davi clama com alta voz. Ele diz, Saul, meu pai, meu pai. Essas são as palavras exatas. Você está em 1 Samuel 24. Veja aqui, verso 5. Agora aconteceu depois que Davi se perturbou, porque cortou o manto de Saul. Sabe o que eu amo nisso? Na King James diz que o coração de Davi bateu nele. Davi era tão terno para com Deus que mesmo quando ele cortou o manto do seu líder, seu coração o condenou por cortar o manto. Veja como seu coração era terno para com seu líder, e esse era o líder que queria matar ele, e que fez sua vida ficar de cabeça para baixo por anos. Verso 6, e disse a seus homens, o Senhor me guarde de fazer isso, ao meu mestre ungido de Deus, estender minha mão contra ele, vendo que ele é ungido do Senhor. Verso 7, então Davi conteve seus servos com essas palavras, e não permitiu que se levantassem contra Saul. Saul saiu da caverna e tomou seu caminho. Davi também se levantou depois, saiu da caverna e chamou Saul, dizendo, meu senhor, o rei. Quando Saul olhou para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência com o rosto em terra. Davi disse a Saul, por que você dá ouvido a esses homens que dizem, certamente Davi busca teu mal? Veja, hoje teus olhos viram que o Senhor te entregou em minha mão na caverna, e alguns me disseram para te matar, mas minha mão te poupou. E eu disse, eu não vou estender a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Verso 11. Além disso, meu pai, repita, meu pai. Agora você vê o que Davi está fazendo, ele está clamando, por favor, seja um pai para mim. Por favor, seja um líder para mim. Eu apenas quero ser seu filho. Além disso, meu pai, veja aqui a orla do seu manto em minha mão. Pois pelo fato de eu ter cortado a orla do seu manto e não te matado, saiba e veja que não há nem mal, nem rebelião em minha mão. E eu não pequei contra você, ainda que casses a minha vida. Então veja que Davi é muito claro tentando mostrar a Saul, não há rebelião em mim. Eu não estou interessado em te destruir. Agora, Saul olha para Davi e diz, Davi, você é mais justo do que eu sou, que Deus te abençoe, e Saul vai embora. Agora vocês imaginam o alívio de Davi, amigos? Tendo provado sua inocência ao seu líder. Então agora ele pensa, certo, agora ele não vai mais caçar minha vida e possivelmente vai me restaurar, porque ele pode ver que eu não quero destruí-lo nem tirar seu ministério. No entanto, 2 capítulos depois, Davi está no outeiro de Áquila, Saul ouve sobre isso, e lá vai Saul com aqueles mesmos 3.000 guerreiros, em 1 Samuel 26. Agora, quando ele faz isso, é aí que fica bom. Deus põe todo o exército em profundo sono vindo do Senhor. Certo? E Davi sabe disso. Repita, sono profundo do Senhor. Então esse não é um sono comum, Deus literalmente derruba esses caras, e quando Deus derruba alguém, ninguém acorda. Certo? Então Davi diz, ei, Deus os colocou em profundo sono, Deus revela isso a Davi, então ele olha para os homens
E ele diz, certo, eu vou para o acampamento de Saul, quem vem comigo? E o Senhor pega o cara perfeito, Abissai, que é o irmão de Joabe, que é sedento por sangue. Você entende? Abissai matava quem olhasse torto para ele, entende? Então Abissai e Davi se esgueiram até o acampamento, e eles passam por todo o caminho até o centro do acampamento, onde estavam Saul e Abner. E lá estava Saul derrubado, Abner ao seu lado derrubado. E Abissai pega a lança, e Abissai diz, certo, Davi, é só você falar, só dar o comando, e eu enfio isso aqui nele e ele nunca mais levanta. Davi? Davi não diz nada. Ele não fala nada. E Abissai vira para ele e faz, o que você está fazendo? Me dê a ordem. Davi não diz nada. Abissai diz, qual é o problema, cara? Ouça, Davi. Ele veio para te matar. E você provou sua inocência a ele há 2 capítulos atrás, Davi. Isso é autodefesa. Se você não matar ele, ele vai matar você. Isso vale em qualquer corte do mundo, Davi. Me dê a ordem. Davi, qual o problema? Veja, Deus trouxe ele para dentro da caverna 2 capítulos atrás e não fizemos nada. E ele nos deu a chance de salvar nossa nação. Porque entendam, amigos, esse cara é um assassino. Estão me ouvindo? Sabe por que eu sei disso? Porque está na Bíblia. Havia 85 sacerdotes na cidade de Nob. Davi foi àquela cidade para pegar pão, e os sacerdotes lhe deram pão, e oraram por ele, e deram a ele espada e conselho. E quando Saul ouviu, quando Saul ouviu que eles deram assistência a Davi, Saul matou 85 dos sacerdotes. Não só os sacerdotes, matou-lhes as esposas e os bebezinhos. De fato, ele passou a fio de espada toda a cidade de Nob. O mesmo juízo que ele devia ter dado aos amalequitas, ele passou à cidade de Nob. Ele matou a sangue frio 85 sacerdotes. Agora ouçam. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive um líder que matou 85 sacerdotes, 85 ministros. De fato, eu não conheço ninguém na América que está no ministério que matou 85. Então deixa eu pôr dessa forma. O líder de Davi, o pastor de Davi, por assim dizer, é pior do que qualquer líder que eu conheça na América, que vocês conhecem. Até onde sabemos. Estão comigo? Então Abissai olha e diz, ele é um assassino. Ele matou toda a cidade de Nob, matou as criancinhas, matou os sacerdotes. Deus deu ele para nós, para libertar a nação, ele vai destruir a nação. Será que você não entende? E Davi não diz nada. Finalmente Abissai põe a lança de lado e diz, espera aí, Davi, por que você acha que Davi pôs esse exército em profundo sono? Ele pôs esse exército em sono profundo porque Deus quer a nossa nação livre desse assassino. E Davi olha para Abissai. Sabe o que ele diz? Não toque nele. Não toque nele. Repita, não toque nele. Veja o verso 9. Mas Davi disse a Abissai, não destrua ele. Pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor? Outras versões dizem o líder do Senhor. Repita, líder. E ficar inocente. Davi disse, pois tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou seu dia chegará em que morra, ou que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança dele e a bilha de água, que está à sua cabeceira, e vamos. Outra vez ele quer mostrar sua inocência a Saul. Abissai olha para ele e diz, ok. E eles saem. Porque Deus pôs aquele exército em sono profundo. E porque Deus permitiu que Davi chegasse até o centro. Não foi para Davi libertar Israel. Houve tempos em minha vida, e ouça, que eu poderia ter exposto o líder. Porque quantos sabem que muito poucas pessoas vivem sua vida sem um líder cruel? Há os líderes bons e os maus. Graças a Deus que temos um bom aqui, não é? Mas há os cruéis. E sabe, eu acho que todo mundo já passou pelos cruéis, porque Deus usa os bons para nos nutrir e Ele usa os cruéis para nos refinar. Estão aí, ambos têm um propósito no plano de Deus.
E houve momentos em que eu poderia ter exposto um líder cruel. Eu tive um líder que queria me demitir na igreja onde eu trabalhei. Ele fez tudo o que podia para me demitir e eu lembro. Meu pastor-presidente, ele era meu superior, acima de mim. O meu pastor-presidente disse, se houver alguma coisa de errado entre você e ele, venha direto para mim. E eu lembro que eu tinha provas para destruir esse cara. E eu me lembro que eu fiquei orando por 45 minutos. Deus, como eu falo com o pastor-presidente sobre isso, isso tem que ser exposto. Eu escrevi um documento de prova sobre como ele se comportava. E, Senhor, eu fiquei lutando. Eu dizia, Senhor, o cara quer demitir três pastores da equipe. Eu disse, ele faz isso e aquilo. Ele está fazendo tudo isso à congregação. Como você quer que eu diga ao pastor-presidente? E, finalmente, depois de lutar por 45 minutos, eu olhei para cima e disse, você não quer que eu mostre isso a ele, não é? E a paz de Deus veio, bam! E eu disse, o quê? E eu rasguei a prova, e eu disse, ou eu estou louco, ou eu vi Deus, e eu rasguei. Sabe o que é fantástico? Um mês depois eu estava orando e eu vi esse cara. Eu estava orando no estacionamento, 1 hora antes de entrar, eu estava orando, vi esse cara e Deus disse, Mateus 8,18, eu quero que você peça desculpas. Eu disse, pedir desculpas a ele? Eu não fiz nada para ele, ele quis me demitir. Então eu orei pelo seu pastor. Eu comecei a orar por missões. Já ouviu falar de seco? Ah! Então, depois de 20 minutos de secura, eu disse, Senhor, o que você quer? Ele disse, você lembra Mateus 8,18, eu quero que você vá lá, peça desculpa e faça pazes. Então eu fui. Eu entrei no escritório dele e disse, sabe... Eu disse, eu estava orando essa manhã, o Senhor veio, falou comigo, eu tenho sido muito crítico, tenho te julgado, tenho feito errado. Então você me desculpa. Ele disse, claro. Ele ficou surpreso. Lá está o cara que queria me demitir, certo? 6 meses depois eu estava fora da cidade, lembra o que Davi disse? Que o Senhor julgue entre eu e ele. 6 meses depois, eu fora da cidade, tudo que o cara estava fazendo foi exposto. Foi tão severo que o pastor-presidente poderia processá-lo e lançá-lo na cadeia por anos. Mas ele teve misericórdia e imediatamente o demitiu, guardou a prova do que ele tinha feito e entregou no envelope selado a um advogado. Davi olha para Abissai e diz que Deus julgue entre eu e ele. Por quê? Porque foi Deus que pôs Saul sobre Davi. E Davi está dizendo, Deus, é você que pode cuidar dos seus líderes se agirem errado. Quando julgamos um líder, estamos dizendo, Deus, você não sabe o que está fazendo, então deixe que eu assuma a partir daqui. Foi por isso que Deus disse a Miriam, por que você não teve medo de falar contra Moisés? Fui eu que coloquei ele sobre você, você está tomando o meu lugar. Você está aqui? Por que Deus pôs o exército em um sono profundo? Eu te digo por quê. Para testar Davi. Para descobrir se ele seria outro Saul, se ele ia cuidar de tudo com suas próprias mãos, ou se continuaria sendo o homem segundo o seu coração. Se você olhar a diferença entre Saul e Davi, há uma linha muito fina que os separa. Davi constantemente esperava por Deus e perguntava ao Senhor. Saul fazia com suas próprias mãos. Era a única diferença. Saul protegia o que Deus deu a ele. Quando ele sentiu que tinha aquele jovem que ele achava que ia roubar seu ministério, ele buscou matá-lo. No entanto, Davi, quando Absalão quis tomar seu trono, a atitude de Davi foi minha recompensa, Deus, não esse trono. Pode ficar, minha recompensa eu acho até no meio do deserto. Veja 2 tipos de ministros, aos que amam o ministério e aos que amam a Deus. Os que amam o ministério protegerão o que Deus lhes deu. Os que amam a Deus, não tenho que se preocupar, ninguém pode tirar Deus de mim. Ele é o meu, ouça. Se você ler o livro de Ezequiel, você descobre, eu acho que é o capítulo 43. Há 2 tipos de sacerdote, o tipo de Zadok e o outro tipo. Zadok foi a quem Deus disse, eu sou a sua recompensa. Os outros, não é o caso. Entendem? Eu perguntei, entendem? Então Davi e Abissai saem. E sabe, muito pouco tempo depois, Deus julga Saul. E quem ele usa? Os filisteus. Normalmente Deus usa o mundo para julgar seus servos. E os filisteus matam Saul. Agora ouça com atenção. Quando os filisteus matam Saul, Davi não vai, rapaz. Teve o que mereceu. Já era hora. Estragou 14 anos da minha vida. Eu dormia em pedras como se fossem travesseiros. Já era tempo de Deus pegá-lo. Isso é alguém ofendido?
Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. O que Davi faz quando Saul é julgado por Deus? Ele ama todos de Judá a amar Saul, cantar para Saul. E ele diz, ei, não proclamem isso nas ruas de Asquelon. E para os filisteus ele disse, não se alegrem as filhas dos filisteus. E ele diz, Saul, você é amável. E ele ensina a todos os homens cantarem uma canção de amor para Saul. E então um jovem chega e fala sobre Saul. Na verdade, eu inverti. Quando o jovem fala a Davi que Saul morreu na batalha, o jovem acha que vai ganhar pontos com Davi. E Davi diz, como você sabe que ele morreu? Porque ele estava ferido para morrer e não queria ser torturado. Então ele me disse para matá-lo e eu o fiz. E Davi diz, como você pôde não temer, estender sua mão contra o ungido do Senhor? E Davi matou o homem que achava que ia ganhar pontos. Porque o homem pensou, se eu contar a ele que fui eu que matei, esse cara vai ser o próximo rei e ele vai me dar um bom lugar. Aconteceu exatamente o contrário. Estão comigo? Então Davi caçou algum descendente de Saul e ele o abençoou e deu um lugar na mesa do rei. Agora isso parece um homem ofendido? Eu disse, isso parece um homem ofendido? Davi percebeu nos 14 anos que fugia de Saul, nos 14 anos da perseguição que sofreu por Saul, que na verdade eram os anos em que ele era treinado para ser o pastor de Israel. Veja, você tem que entender isso. Deus pôs sonhos em cada um de vocês. Você vai passar por adversidade. Eu lembro que uma vez quando eu orava, Deus mostrou em meu espírito, ele disse, esse é o sonho para o qual te chamei. E ele disse, aqui onde você está agora. E você acha, John, tudo que você tem que fazer é zip? E você chega. E ele diz, não, eu te envio para esse deserto, esta situação, este fogo refinador, este deserto, esta fornalha, e você passa por todos esses lugares até chegar aqui. Ele disse, mas entenda, você tem que passar por esse deserto, tem que passar por este fogo refinador, por esse deserto e esse, para você chegar com caráter aqui. Saul nunca passou pelo deserto, ele nunca passou por um refinamento, não tinha o caráter para segurar a liderança que tinha. Davi no deserto foi onde seu caráter foi desenvolvido. Quando Saul o perseguia, seus líderes não lhe tratavam bem. Ele virou tudo isso e ao invés de ficar ofendido, fez disso um calço para a sua vida. Ao invés da ofensa, que é uma pedra de tropeço em sua vida, ele acabou transformando o tratamento que o queria matar e destruir, o transformou em um trampolim que o levou à grandeza. Estão comigo? Amigos, deixa eu deixar claro. Eu quero reforçar isso. Se Deus sabe quantos fios de cabelo há em sua cabeça, Ele sabe o que você tem recebido, seja de outro irmão, ou irmã, ou de um líder. Não há nenhum tratamento que chegue até você que foge à atenção de Deus. E como você lida com esse tratamento, é como ou você vai crescer, ou você vai se tornar amargo e contaminado. E a coisa que é mais triste é que o céu inteiro está te incentivando, todo o céu dizendo, eu torço por você, eu quero que você passe bem, porque se você pudesse ver o que está do outro lado desse tratamento injusto, se pudesse ver o que está do outro lado dessa ofensa, se você pudesse ver o que eu tenho para você, você deixaria tudo isso para lá. Ah, sim, posso olhar de volta para aqueles tempos e dizer, sim, eu lembro, foram dolorosos. Doeu, vieram perguntas, muita dor em meu coração, mas quando olho agora, foram tempos de tesouros, porque sendo honesto, os tempos mais difíceis da minha vida, e eu digo que não há nada pior do que tratamento injusto, ainda mais de um líder, os tempos mais difíceis da minha vida, eu olho, foram os maiores trampolins, grandes tempos de crescimento que eu já encontrei. E o triste é quantas pessoas não tiram bênçãos disso, porque elas não veem o agir do Espírito Santo em sua vida naqueles momentos. Eu estava falando com meu querido amigo Kevin, e eu disse, Kevin, eu estou convencido que um passo de obediência, quando não se tem vontade, vale muito mais do que 1000 passos de obediência quando se tem. O céu vai revelar isso. Você acabou de participar do nosso momento aqui, da aula número 3. Se na número 2 ele tratou da ofensa de irmãos, na número 3 ele tratou da ofensa dos pais. Os pais biológicos,
os pais na fé. E eu quero orar por você nessa manhã, para que Deus o ajude a tomar posse dessa verdade, para que você se apodere de toda a verdade de Deus, para que isso seja uma edificação construída sobre a rocha na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por este momento, Senhor Deus, por esta ministração poderosa. Eu peço que o Senhor abençoe cada vez mais o teu filho, o nosso irmão John Bevere, que nesse momento, Senhor Deus, nem sabe o quanto nós estamos sendo edificados por tudo que o Senhor deu para ele e ele compartilhou com a igreja do Senhor. Eu abençoo esses irmãos que estão aqui nessa manhã, ou à tarde, ou à noite, que estão vendo essa ministração hoje, para que eles sejam assim profundamente tocados pelo Senhor. Profundamente, Senhor. E eles sejam encorajados a tomar as decisões certas, a andar, Senhor Deus, conforme a Tua palavra. Eu os abençoo para isso, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, um bom dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, gaste mais 5 minutos, anote as coisas que te chamaram a atenção, que foram importantes para você, para que você possa viver essa palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro amanhã, se Deus quiser.